Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Estou feliz de estar mais uma vez gravando, falando da palavra de Deus. E hoje eu quero falar de um assunto muito forte, tremendo, formidável. É esse aqui que eu escrevi, ó. Enxergando o Filho nas Escrituras, ou enxergando Jesus em todas as Escrituras. Veja que a maior dificuldade, nós, dos pregadores, é centralizar nossa pregação em Jesus Cristo. Muitas vezes nos pegamos centralizando a nossa pregação em algum personagem bíblico e não tiramos desse personagem o que Cristo está falando através dele. Outras vezes estamos falando de nós mesmos, usando a Bíblia, usando as Escrituras para falar do ser humano, para falar das nossas lutas, dos nossos problemas. Mas a verdade é que a Bíblia é um livro que fala de um único personagem, Jesus. A Bíblia não foi escrita para nós, no sentido de foi escrita para mim e para você. Ela foi escrita para revelar, para mostrar, para deixar claro, para ser evidente o Filho e sua obra, Jesus. A Bíblia tem mais de 40 autores, mas existe na verdade um único autor, o Espírito Santo, um único, o Espírito. E existe um único propósito, revelar o mistério que esteve oculto. E esse mistério é o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus falou. É o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19:10. O espírito de profecia é Jesus. Então Jesus, ele está desde o primeiro versículo da Bíblia até o último. Ele está desde o primeiro livro, que é Gênesis, até o último, que é Apocalipse. Então nós precisamos ver Jesus nas Escrituras. Nós precisamos enxergar que Cristo está presente não só em Marcos, Mateus, Lucas e João, mas Jesus está presente nas epístolas, Jesus está presente em Atos, Jesus está presente em Apocalipse, Jesus está presente no Pentateuco, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos livros poéticos. Cristo está entrelaçado em todas as Escrituras. E os 66 livros falam de um único homem, Jesus, de um único assunto, Jesus. Mas essa é a teoria. Você já deve ter ouvido alguém falar assim. Fica fácil, né? Bom, mas nós precisamos dessa prática de achar Jesus nas Escrituras. Veja que eu quero começar então essa explicação através de um episódio que aconteceu no Novo Testamento. E através do Novo Testamento nós vamos entender as coisas do Antigo Testamento, visto que Jesus, ele está profetizado no Velho Testamento e ele está revelado no Novo Testamento. Jesus está profetizado, portanto ele está oculto no Velho Testamento. E no Novo ele se mostrou, ele se revelou. Então o Velho Testamento ele só tem sentido quando a gente descobre o Novo Testamento dentro do Velho. E nós podemos entender o Novo Testamento através de muitas coisas que existem no Velho. Mas veja que Cristo ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E ao ressuscitar ele apareceu a Pedro e ele foi aparecendo e a notícia foi se espalhando. E ao relato de dois discípulos, né, em Lucas capítulo 24, no verso 13 em diante, vai falar a história dos dois discípulos do caminho de Emaús. Então esse episódio é o centro daquilo que eu quero falar aqui nesse estudo, nesse vídeo. Começa assim o versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, no domingo da ressurreição, caminhavam dois discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam caminhando
de Jerusalém para Emaús, 60 estádios, 13 quilômetros. São 13 quilômetros a pé, porque estava um alvoroço muito grande. Na sexta-feira, Jesus havia morrido na cruz. Eles não acreditavam que o Messias deles havia morrido na cruz e agora estão falando que ele ressuscitou. Esses dois discípulos não podem mais ficar em Jerusalém, então eles retornam. São 13 quilômetros, eles estão caminhando e olha só o que eles vão fazendo. Iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Veja, estava na boca de todo mundo como ele havia morrido, como ele havia julgado Pôncio Pilatos, Herodes, as chicotadas, às 6 horas da cruz, e agora ele havia ressuscitado. Então são 13 quilômetros, mais ou menos 2 horas de viagem, 2 horas e meia, né? Então eles estão ali andando, enquanto conversavam e discutiam. Por que conversavam e discutiam? Porque eles não tinham consenso daqueles assuntos. Eram assuntos espantosos. Ou morreu, ressuscitou, como que um homem ressuscita, né? Então eles estavam conversando e discutiam, discordavam. O próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. O Jesus havia ressuscitado e agora o próprio Jesus está ali se aproximando e foi com eles, passou a caminhar junto daqueles 2 discípulos. Olha só, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. Então Cristo apareceu de uma forma que eles não conseguiram reconhecer. Cristo tem poder para fazer isso. Eles não conseguiram entender ali, olhando para aquele homem. Alguma coisa aconteceu nos olhos daqueles homens e eles não conseguiram reconhecer a face, a voz, o jeito de Jesus, porque Jesus havia feito isso neles, não porque eles tinham algum problema, mas foi uma ação do próprio Jesus sobre eles. Agora veja que aqui eu aprendo uma coisa muito forte. Se Jesus quer que eles saibam que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele está em forma corpórea ainda, ele está em corpo, ele não é espírito, e ele ressuscitou, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Não seria mais fácil ele ter aparecido ali, assim, de forma clara, evidente? Olha, eu sou Jesus, mostrar os cravos nas mãos, nos pés, mostrar o sofrimento, mostrar o rosto. Não seria para que eles crescem? Para que eles crescem não seria mais fácil? Todos nós pensaríamos assim, né? Nós pensamos assim hoje. Se as pessoas verem Jesus, elas vão acreditar. Nós somos um pouco mais assim, inferiores ainda. Nós pensamos, se verem um anjo, elas vão acreditar. Se verem sinais miraculosos, elas vão crer. Mas olha, Jesus preferiu se ocultar para fazer eles crerem por meio da palavra. Nós muitas vezes queremos fazer as pessoas crerem por meio de manifestações espirituais. E muitos de nós queremos crer mais por ver Jesus, por ver alguma coisa, mas Jesus se ocultou para mostrar a palavra. Veja, eu acho que você já está entendendo, né? Que Jesus poderia ter se revelado como Filho de Deus, ressurreto, todo-poderoso, cheio de deidade. No entanto, ele simplesmente se escondeu para mostrar as Escrituras. Nós estamos escondendo as Escrituras e tentando mostrar um Jesus místico, um Jesus visível. E esse tem sido o nosso erro. Pensar que se as pessoas verem alguma coisa, elas crerão. Mas elas só crerão se elas entenderem pela palavra, se elas conseguirem ver Jesus pelas Escrituras. Se elas verem Jesus com os olhos físicos, elas não vão conseguir crer de forma completa, absoluta. Mas se elas verem Jesus pelas Escrituras, se elas descobrirem, enxergarem o Filho pelas Escrituras, então elas vão crer. Foi esse o motivo de Cristo ter se ocultado, porque o propósito de Cristo e o propósito da igreja, o propósito de cada pregador é revelar Jesus nas Escrituras.
A gente fala assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero tocar Jesus, e a gente fica pensando que vamos ver Jesus fisicamente, mas Jesus físico se esconde para o Jesus palavra aparecer. Então veja que esse é o propósito dele ter ocultado. E olha só como que Jesus estava certo ao fazer isso, porque o texto continua dizendo assim: e ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Olha, Jesus deu uma de João sem braço aqui, né? Tinha acontecido com ele, mas ele, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão trocando essas palavras, estão discutindo, não estão tendo consenso, e vocês estão, parece que estão tristes, abatidos. O que aconteceu? Veja que Jesus queria saber até onde eles criam, porque se Jesus aparecesse como Filho de Deus ali ressuscitado, eles simplesmente creriam. Mas o plano de Jesus era fazer eles crer pelas Escrituras. É o que nós temos que fazer hoje, fazer as pessoas crer pelas Escrituras. É o meu desafio como pastor, é o meu desafio fazer as pessoas acreditarem pelas Escrituras. Pastor, se elas verem uma cura, a cura é maravilhosa, mas elas não vão ver, elas não vão crer corretamente pela cura, pelo sinal, se um anjo descer no culto, se o próprio Cristo aparecer. Foi dado já o jeito, a maneira, a forma das pessoas crerem pelas Escrituras. Pastor, houve essa pandemia no ano de 2020 e pela pandemia muitos crerão. Não, mentira, meu irmão. As pessoas só têm um meio de crer pela palavra, pelo Cristo revelado nas Escrituras. Então Jesus fez essa pergunta aqui, né? E um deles, chamado Cleopas, disse-lhes, olha só o que esse Cleopas disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que nela aconteceram nesses dias? Gente, os dois ficaram admirados. O que esse cara está pensando que ele é? Que esse cara está morando aonde? Só ele não sabe as coisas que aconteceram? Todo mundo está sabendo, está um alvoroço só. E você vem me perguntar? Olha só. E aí olha que Jesus, ele lhes perguntou quais. Olha como que Jesus, né? Jesus está se escondendo. Jesus está se escondendo em tudo. O Jesus físico está se escondendo em tudo, para que o Jesus palavra seja visto, seja manifesto, seja revelado. Então veja, ó, e eles lhe responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. A Jesus, o Nazareno? Até aí maravilhoso. De Nazaré, tá certo? Fez a localidade certa, né? Ó, o Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Peraí, os caras eram discípulos de Jesus e estavam falando que Jesus era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e dos homens. Gente, eles estavam simplesmente reduzindo, literalmente, completamente, o que Jesus era. Eles estavam dizendo que Jesus era um profeta, eles eram discípulos, mas eles não haviam entendido quem é Jesus. E eles estavam com a concepção equivocada de quem era Jesus, andando com ele. Peraí, Jesus é profeta, é poderoso em obras e palavras? É isso que ele é? Não, isso é um dos seus atributos. Mas eles estavam como os que não criam. Porque em certa feita, em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens quem eu sou? E os discípulos disseram: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Eles estavam nessa categoria, achando que Jesus era um profeta poderoso em obras e em palavras, que falava forte com o povo. Gente, o mundo pensava isso de Jesus. Muitas pessoas hoje pensam assim de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o meu advogado,
Tem gente que está vindo para a igreja porque ele é advogado, porque ele é médico, porque ele é o dono do ouro da prata, porque ele é o curador, porque ele é o solucionador de problemas, porque ele é o que quebra feitiçaria, porque ele é o que abre portas. Poxa, as pessoas veem Jesus assim. Esses discípulos estavam vendo Jesus assim. Pedro disse lá em Cesareia de Filipe, porque Jesus ouviu o que o mundo pensava dele, então Cristo passou a pergunta para os 12: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o ungido, capacitado para todas as coisas, o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. Pedro havia dito isso, mas veja que o conhecimento de Jesus era esse. Se Jesus aparece ali ressuscitado, eles ainda iam ter na cabeça deles que Jesus era um poderoso profeta. Nós não podemos ter a ideia errada do que Jesus é, nem do que Jesus fez, nem do que Jesus falou. Essa é a importância de ser revelado nas Escrituras o Filho. A importância de Cristo estar fazendo essas perguntas aqui, meio que inocentes, meio que bobas, mas agora Jesus já sabia antes, mas agora sabe em palavras que aqueles discípulos estavam o vendo como só um profeta, e por isso que eles não conseguiam crer que ele havia ressuscitado. Porque se eles acreditassem em Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus e como o Cristo, eles saberiam que Cristo ressuscitaria. Vejam, certo? E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Eles estavam falando do sofrimento. Poxa, o nosso Cristo foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi humilhado. Eles estavam dizendo: nosso Jesus perdeu, nosso Jesus foi morto, a nossa esperança de ter um reino. Gente, eles eram discípulos, eles estavam completamente equivocados. Agora veja, nós esperávamos, no versículo 21, nós esperávamos que fosse ele o que viesse reinar, remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Poxa, nós pensávamos que ele ia ser o rei, que ele ia remir Israel, que ele ia tirar Israel do domínio de Roma. Já é o terceiro dia que isso aconteceu. Veja que eles estão falando de uma forma que aparenta que Jesus, o profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e dos homens, segundo a concepção deles, estava morto, derrotado, a morte havia vencido, e eles estavam frustrados porque a expectativa que eles tinham nele havia sido destruída, a expectativa deles havia sido frustrada. Olha como que é sério. Então, olha só. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas não o viram. Gente, agora esses discípulos já haviam ouvido as mulheres falar que ele havia ressuscitado. E haviam ouvido de Pedro e de outros discípulos que haviam ido ao sepulcro e o sepulcro estava vazio. Porém, mesmo assim, eles não conseguiram crer. Eles achavam uma coisa tão maravilhosa, tão faraônica, tão estupenda, que para eles era impossível aquilo, e era como se fosse uma miragem, uma visão de anjos, algum êxtase, o emocionalismo das mulheres que amavam Jesus, a parte fanática dos discípulos de Jesus que não viram Jesus ali. Mas olha, que os discípulos, nem os mesmos os discípulos conseguiram crer, porque não conseguiram revelar Jesus nas Escrituras. Veja que Jesus, em Mateus 17, 22, Mateus capítulo 17, verso 22 e 23, vai falar, olha só, Cristo falando claramente o que ia acontecer com ele. Ora, achando-se na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Olha, ele está falando, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito.
Eles não podiam falar assim, mas o Senhor não falou, porque Jesus falou. E não só uma vez, falou mais de uma, vou falar mais uma aqui. E eles ficaram tristes, ou seja, marcaram eles. Foi bom que eles ficaram tristes, que eles foram marcados por aquela tristeza daquela notícia. E isso depois contra eles, depois a incredulidade, que eles não conseguiram crer no que Jesus havia dito antes, que Jesus ia morrer. E ao terceiro dia, Jesus foi claro, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Agora, Mateus 16, 21 diz assim: desde então Jesus começou a mostrar aos discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha, Jesus começou a falar insistentemente com os discípulos que ele deveria padecer, que ele deveria ser julgado, que ele ia sofrer e que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Agora veja, os discípulos dele não conseguem crer, mesmo tendo relatos de que ele havia ressuscitado. Os outros 11 discípulos não creram também, e Jesus, quando ressuscitou, lançou sobre eles a incredulidade. O Evangelho de Marcos fala isso, que Jesus lançou no rosto deles a dureza de coração e a incredulidade deles, eles não conseguiram crer. Agora, esses discípulos aqui do caminho de Emaús, mesmo tendo relatos já da ressurreição das mulheres e dos discípulos, eles estavam sem acreditar. Agora veja que Jesus falou muitas vezes durante seu ministério: eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles não creram. Por que eles não creram? Porque a visão deles não era uma visão plena e perfeita de Jesus Cristo. Então, quando eles não creram, porque eles estavam vendo Jesus como libertador, estavam vendo Jesus como solucionador dos problemas de Israel, estavam vendo Jesus como político, como um rei, mas eles não estavam entendendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o céu. Isso tem acontecido até hoje, porque muitos de nós, ainda que pregamos a palavra, não entendemos ainda quem é Jesus. O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo é o que Ele é o que Ele falou, é o que Ele fez. Agora, veja que eles não conseguiram acreditar no que Ele falou e nem no que Ele fez, porque não acreditaram no que Ele é. O que Ele era para os discípulos, um profeta, Ele era poderoso em obras e em palavras. Eles não conseguiram acreditar no que Cristo falou. Cristo falou que Ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Eles não conseguiram crer no que Cristo fez. Cristo venceu todas as coisas, inclusive a morte. Então, você não ver Cristo como você deve ver, te fará enfraquecer na fé diante de qualquer circunstância e situações. Agora veja o que Cristo agora, Jesus ali escondido, o Jesus oculto. Como no Velho Testamento ele estava oculto, era como se ele estivesse aqui também no Velho Testamento oculto. Olha o que ele vai falar diante das palavras desses discípulos, dos dois discípulos do caminho de Emaús. Olha, versículo 25 diz assim: ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ó nécios. Ó nécios! Gente, Jesus exclamou. O Jesus ressuscitado, ele suspirou e disse: ó nécios, ó ignorantes! Ignorantes! Gente, Jesus está falando com dois discípulos. Esses dois discípulos viram tudo. Eles souberam de tudo o que aconteceu. E Jesus está chamando eles de ignorantes e tardios de coração para crer. Eles demoravam demais. Tardios quer dizer demorar demais para crer. Gente, isso é muito sério. Ser ignorante no que relaciona-se a Jesus, ao que Ele é, ao que Ele fez e ao que Ele falou. Isso é muito sério, ser ignorante a respeito disso. Ele estava falando a respeito disso, dessa ignorância desses discípulos, e ele estava falando dessa lerdeza em crer, essa demora em crer em tudo que os profetas disseram. Tudo que os profetas disseram. Agora Jesus está falando do Velho Testamento. Jesus está falando dos profetas. Nenhum livro do cânon do Novo Testamento havia sido escrito ainda. Então Jesus está falando dos profetas do Velho Testamento.
Então Jesus está dizendo assim: vocês não conseguiram crer no que os profetas disseram a respeito de mim, porque vocês são ignorantes em relação ao que os profetas disseram, e naquilo que vocês sabem, vocês são tardios, vocês são muito lentos para conseguir crer. Gente do céu, isso é uma coisa, é uma exortação muito forte para nós. Nós não podemos ser nécios, ou seja, ignorantes no que tange a Jesus. Jesus não está reclamando deles não saber alguma coisa do Velho Testamento. Jesus está reclamando aqui deles serem ignorantes em relação à pessoa dele, ao que ele é, ao que ele fez e ao que ele falou, que estava revelado nos profetas do Antigo Testamento. E Jesus estava reclamando dessa lerdeza, como eles eram lerdos, como eles demoravam para crer. Eles ouviam, liam, não conseguiam crer, eram lerdos. Existe isso na igreja hoje, não existe? Essa ignorância e essa lerdeza. Quando existe muita ignorância, porque existe muita lerdeza. Essa lerdeza em crer, as pessoas escutam, mas elas nunca chegam a crer, porque elas são lerdas, são preguiçosas para crer nos profetas. Olha, Jesus está falando firme com eles. Sabe, até agora esse homem está falando que não sabe o que está acontecendo, agora esse homem está falando que a gente é ignorante e a gente é lerdo para crer nos profetas. Espera aí, o que está acontecendo? E aí o versículo 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Gente, vocês não sabiam pelos profetas? Olha só, não convinha? Os profetas não haviam dito que o Cristo ia padecer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus nem falou assim. Esse Jesus não falou que ele ia padecer para entrar na glória. As palavras desse Jesus não foram palavras que ele ia sofrer na mão dos anciãos, dos fariseus, dos doutores da lei, e depois ia entrar na sua glória. Não, ele não se referiu a ele, a pessoa dele no ministério dele, a pessoa dele nos 3 anos e meio de ministério que ele saiu propagando o evangelho e explicando aos discípulos essas coisas. Ele diz a respeito dos profetas. Ele nem se pôs como a palavra dele, ele pôs a palavra dele nos profetas. Os profetas falaram isso, os profetas disseram isso, os profetas profetizaram a respeito do meu sofrimento e de eu entrar na glória. Veja como que isso é fora do sério. E agora olha o versículo 27, que é isso que é o cerne da questão toda aqui do nosso estudo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Uau! Agora vamos entender então isso aqui. Bom, eu disse que Jerusalém de Emaús são 13 quilômetros, 2 horas e meia mais ou menos, 2 horas de viagem, que foram 2 horas e meia de estudo. Gente, o próprio Cristo, eu volto a dizer, ele poderia ter se mostrado e dito: olha aqui quem eu sou Jesus. Não, mas agora ele vai fazer o seguinte, ele vai revelar o que ele é nas escrituras. Olha só, esse é o nosso exemplo. O próprio Jesus fez isso, se revelou nas escrituras, podendo e tendo a oportunidade de se revelar física e corporeamente. Ele preferiu se revelar nas escrituras. Mas olha, ele começando por Moisés. Ele começou por Moisés. Sabe quando diz Moisés? Ele começou lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, que a gente fala, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele começou por Moisés, gente. Olha só. E ele usou Moisés e por todos os profetas maiores, os profetas menores. Explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Gente, em todas as escrituras. Só ele pode fazer isso, né? Puxa, se fosse nos dias de hoje e alguém pudesse ter gravado esse estudo a caminho de Emaús, mas foi um estudo que começou lá em Gênesis, no capítulo 1, nem havia capítulos naquela época, na Idade Média, que foi dividida a Bíblia por capítulos e versículos para poder localizar melhor os textos. Mas ele começou por Moisés, ele passou por profetas e por todas as escrituras. Então ele passou
pelo Pentateuco, pelos profetas maiores e menores e pelas escrituras, ou seja, pelos livros poéticos, salmos, provérbios, cantares. Uau! Falando o quê? Que dele estava escrito em todas as escrituras. Então veja, ele falou que estava escrito dele no Velho Testamento. Esse texto, quando diz escrituras, está se referindo aos 39 livros. Nós aqui, consideramos 39 livros. Naquele tempo era um pouco diferente, mas são os mesmos livros. E ele considerou esses 39 livros que revelavam o que ele é, o que ele fez, o que ele falou, o espírito de profecia, o Cristo profetizado. E agora ele estava revelando o Cristo profetizado. Ora, nós precisamos entender isso agora. O que significa o Velho Testamento para nós? Significa o Velho Testamento que nós precisamos ter esse olhar que Jesus teve e essa visão que Jesus teve com os discípulos de Emaús, passando essa visão aos discípulos de Emaús, mostrando o que ele era, o que ele fez, o que ele falou no Pentateuco, nos profetas maiores, nos profetas menores, nos livros históricos, nos salmos, nos poemas, nos livros poéticos, tudo o que ele é, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. Então o que nós precisamos fazer com o Velho Testamento? Nós precisamos descobrir Jesus no Velho Testamento. Nós precisamos achar a Cristo no Velho Testamento. Cristo se revela ali, Cristo está profetizado ali. E agora, de maneira extraordinária, Jesus vem e dá um ensino, um estudo, explicando desde Gênesis 1 até Malaquias tudo que as Escrituras diziam a seu respeito, tudo que as Escrituras falavam acerca dele. Então veja que o Velho Testamento, ele tem o Novo Testamento dentro dele. Está ali oculto e Cristo trouxe à tona, Cristo fez revelar. É isso que nós precisamos ver o Velho Testamento com esses olhos. Nós precisamos ver o Velho Testamento com os olhos de Jesus. Quando eu falo os olhos de Jesus, eu estou me referindo à visão do Novo Testamento, a visão da nova aliança, a visão da graça, a visão do favor. Nós precisamos ver a Cristo em todas as escrituras do Antigo Testamento. Então veja que Jesus, ele vai falar isso em outros lugares. Por exemplo, em João, no capítulo 5, no verso 39, olha o que Jesus diz, João 5,39: examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus está falando dos seus opositores, que não acreditavam que ele era Deus. E Jesus estava dizendo aqui no capítulo 5 de João, que João Batista testificou dele, deu testemunho dele, que as obras que Jesus fazia dava testemunho dele, que o Pai que está nos céus testemunhava dele. E a quarta testemunha é o que eu estou lendo aqui agora, são as Escrituras. As Escrituras, veja, porque ele disse assim: e são elas que de mim testificam. Então ele diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Estava certo. Examine a Escritura porque na Escritura tem a vida eterna. E aí Jesus falou assim: e são elas que de mim testificam. Essas Escrituras, Jesus está falando do Velho Testamento, está falando dos livros do Velho Testamento, e elas testificam de Jesus. Você entendeu que o Velho Testamento, ele testifica de Jesus, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Elas estavam procurando a vida eterna fora de Jesus, fora de Cristo. Eles estavam procurando a vida eterna na letra, não na revelação. E isso estava impedindo-os de ter a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus. E quando eles descobriram Jesus nas Escrituras, quando descobrimos Jesus nelas, nós passamos a ter vida eterna. Então veja como é maravilhoso isso. As Escrituras testificam de mim. Então Jesus está falando do Velho Testamento, que o Velho Testamento ele testifica
de Jesus. Agora veja que Jesus, então, ele lia o Velho Testamento, era a Bíblia que ele usava, né? Não tem esse nome Bíblia naquele tempo, né? Mas era o Velho Testamento que Jesus usava. E aqui em Lucas mesmo, Lucas no capítulo 2, olha só como que Jesus ele era aplicado às Escrituras do Velho Testamento. Ele não interpretava como todo mundo interpretava, seco, sem vida, só na letra, certo? Ele via o Espírito naquelas letras do Velho Testamento. Então, aqui em Lucas, no capítulo 2, no versículo 41, diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Então era costume da família de José ir à Páscoa todos os anos. Quando Jesus completou 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então Cristo era um adolescente, 12 anos, regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Olha só que descuido, aconteceu alguma coisa aqui, eles foram embora e deixaram Jesus lá em Jerusalém. Supondo, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Jesus não está com a gente, mas deve estar lá com o seu primo João Batista, tipo isso. Deve estar com outras pessoas ali, juntas, conhecidas, conversando, brincando com alguém. Não vamos se preocupar não, que Jesus sabe. Ele tem 12 anos, mas ele é um menino diferente. Foi mais ou menos isso que eles pensavam. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. Poxa, Jesus não está aqui, Jesus não está ali, Jesus não está lá, Jesus não está na família A, não está na família B. Voltar para Jerusalém, vamos achar o menino. O Filho de Deus, nós vamos perder o Filho de Deus. O Gabriel disse que ele é o Filho de Deus e nós vamos perder misericórdia. Começaram a ter pânico no coração, né? Passado 3 dias, o encontraram no templo. Olha onde Jesus estava, no templo, 12 anos, assentado no meio dos doutores. Então Jesus estava sentado no meio de quem? Doutores do quê? Das Escrituras, doutores do Velho Testamento, ouvindo-os. Olha, Jesus só sabia ensinar, ouvindo-os, aprendendo, ouvindo-os e interrogando-os, fazendo perguntas sobre as Escrituras, coisa tremenda. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Peraí, ele não só perguntava, ele respondia. Ele já estava entendendo o Espírito de Cristo nas Escrituras, o seu Espírito nas Escrituras. Então veja que foi a Bíblia que Jesus leu, a Bíblia que Jesus estudou, a Bíblia que Jesus interrogou, a Bíblia que Jesus respondeu, tudo pela Bíblia. Se você ler a tentação de Cristo, você vai ver que as 3 tentações ele venceu com está escrito, ou seja, textos do Antigo Testamento, não foram textos do Novo, porque não existia o Novo Testamento, só existia o Velho. Então as 3 palavras que ele usou contra Satanás, ele tirou das Escrituras, que são o Velho Testamento. Agora você consegue entender que Jesus ele se encheu de sabedoria do Velho Testamento, mas ele disse que eles tentavam examinar a vida eterna e não conseguiam porque não viam a Cristo. É o que tem acontecido com muitos obreiros do Senhor. Eles têm pregado o Velho Testamento, eles têm falado o Velho Testamento sem ter Cristo. Então eles são nécios e tardios de coração porque eles não conseguem ver Jesus. Eu disse isso um dia. Eu fui numa igreja aqui da cidade, uma das maiores igrejas aqui da cidade. Teve um congresso e o culto demorou quase 3 horas para terminar e nem oravam no nome de Jesus. Quando oravam assim: em nome do Senhor, amém. Eles não pronunciaram o nome de Jesus. Eu fiquei incomodado porque os louvores falavam de homens, de sofrimento, de vingança, de luta, de provação, de exaltação dos homens. Depois a palavra foi para os homens, falando de Davi, falando de Moisés. Em nenhum momento, 1h30, o pregador não pronunciou nem sequer uma vez o nome de Jesus. E quando orou em nome do Senhor, não ousou falar o nome de Jesus. Isso foi uma lição para mim, porque não importa que a igreja seja grande, seja gigante, não importa
a teologia que a igreja esteja pregando, se não tiver Cristo, não significa nada, absolutamente nada. Veja que Jesus, ele usou o Velho Testamento na sua infância para aprender, crescer em sabedoria e conhecimento, e ele depois usou dizendo: vocês examinem as Escrituras achando que tem a vida eterna lá, ela vai falar de mim, e aí vocês vão descobrir a vida eterna nela. Jesus, ele usou a palavra do Velho Testamento para vencer Satanás no deserto. E olha só o que Paulo disse do Velho Testamento. 2 Timóteo, quero abrir aqui com você, em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 16, vai estar falando assim, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então veja que Paulo está falando que toda a Escritura, não havia ainda o cânon do Novo Testamento. Então quando Paulo fala toda a Escritura divinamente inspirada, está se relacionando às Escrituras do Antigo Testamento, e é proveitosa para ensinar, para corrigir, para exortar, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o Antigo Testamento, com a revelação de Cristo, ele é instrutivo, ele é poderoso para repreender, ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Paulo tinha essa visão, e você vai ver nas estruturas das epístolas de Paulo muitas porções, muitas unidades do Antigo Testamento, muitos exemplos, muitas ideias, muitas histórias do Antigo Testamento, trazendo para o cânon do Novo, trazendo para a nova aliança, pelo olhar, pela visão de Cristo. Então veja que o Antigo Testamento ele é importante para nós quando Cristo é revelado no Antigo Testamento. Nós devemos abandonar o Antigo Testamento. Quando eu digo nós precisamos pregar o Novo Testamento, eu não estou me referindo aos 27 livros do Novo Testamento apenas. Eu estou me referindo a toda a Bíblia, porque o Novo Testamento também está ali embutido, ligado, acoplado ao Velho Testamento. É o que Cristo fez, é o que Paulo disse, e é o que Jesus estava apresentando a esses discípulos no caminho de Emaús, dando um estudo para eles exaustivo, desde Moisés, os profetas e toda a Escritura, falando o que Jesus é, o que fez e o que ele falou. Foi extraordinário. Então olha só, para concluir, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, ensinou tudo. Chegaram na aldeia, Jesus, como se ele tivesse ido embora. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. Poxa, aqueles discípulos gostavam tanto desse estranho. Falou: fica conosco, porque o dia já passou, vai chegar a noite, você não tem onde dormir, dorme conosco aqui. Porque foi algo diferente para aqueles discípulos. Eles nunca tinham percebido, na perspectiva de uma aula, de um ensino tão profundo quanto o que o Cristo oculto estava falando para eles, revelando o Cristo das Escrituras. Então o Cristo de carne e osso estava revelando o Cristo das Escrituras para eles. Aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e o distribuiu a eles. Vejam que Jesus fez esse símbolo da ceia. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, e em seguida ele desapareceu de diante deles. Uau! Quando eles comeram o pão, é como se Jesus permitiu, através do pão, porque o pão é o símbolo do corpo de Cristo. Está escrito aqui que quando ele partiu o pão, os olhos foram abertos, mas Jesus desapareceu ali diante deles. Mas olha o relato do versículo 32.
Disseram um ao outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria a Escritura? Não ardia o coração? Meu Deus, é forte isso, né? Não queimava o coração quando ele falava dele. Ou eles entenderam, quando falava dele, Moisés, em Gênesis, Levítico, Deuteronômio, em Josué, em Juízes, em Ruth, não queimava, não ardia o nosso coração pelo caminho quando ele nos abria as Escrituras. As Escrituras estavam fechadas e ele abriu as Escrituras. Gente, as Escrituras estavam fechadas para esses discípulos. Será que as Escrituras estão fechadas aos nossos olhos e nós não estamos conseguindo ver o real propósito das Escrituras? Quando as Escrituras são abertas, quando o coração arde, não ardia, não queimava, não pegava fogo no nosso coração quando a Escritura era aberta a nós, quando a gente pôde entrar dentro das Escrituras. Veja, as Escrituras estão fechadas, nós podemos entrar dentro delas, e quando a gente entra dentro das Escrituras, o nosso coração não pega fogo. Agora, eles poderiam ter pego fogo se Jesus tivesse aparecido e falado: aqui sou eu, ó. Vocês estão falando aí pelo caminho que ele morreu, que ele sofreu, olha aqui, eu ressuscitei. Não, ele preferiu dar um estudo desde Gênesis a Malaquias, e o relato dos discípulos queimou nosso coração. Gente, ardeu, pegou fogo, porque as Escrituras foram abertas. Ele nos falou, quando ele nos falou, e ele nos falando, abria as Escrituras. Quando que abre as Escrituras? Quando Jesus fala, as Escrituras são abertas. Sabe, quando Moisés fala, existe o véu. Quando Davi fala, existe o véu. Está fechado. Quando Jeremias fala, quando Paulo fala, quando Pedro fala, mas quando Jesus fala, e Jesus fala através de Davi, Jesus fala através de José, através de Moisés, através de Pedro, de Paulo, mas quando Jesus fala, as Escrituras abrem. Quando as Escrituras abrem, o coração pega fogo. É isso que eles disseram. Quando ele nos falava, e o falar dele, a respeito dele, o falar dele, Jesus, a respeito dele, Jesus, o falar dele, Jesus físico, do Jesus das Escrituras, o falar dele abria as Escrituras para nós, abriu, literalmente abriu, escancarou, e o nosso coração pegou fogo, ardia o nosso coração. Quando a gente foi entrando dentro das Escrituras, é um fogo tão grande que o nosso coração ardia. Veja, nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos falar não só de Jesus, mas nós precisamos fazer com que Jesus fale através de nós. Nós precisamos fazer com que Jesus fale através da nossa pregação. Nós precisamos fazer com que Jesus fale através dos nossos ensinos. Nós precisamos fazer com que Jesus fale através das nossas músicas. Nós precisamos fazer com que Jesus fale através dos nossos testemunhos. Nós precisamos fazer com que Jesus fale através da nossa vida, porque Ele falando, as Escrituras se abrem e a consequência é que o coração pega fogo. Eles entenderam. Se Jesus tivesse aparecido ali a princípio e mostrado quem Ele era, eles não teriam entendido o Jesus das Escrituras, e era esse Jesus das Escrituras que ia mantê-los até a morte, até eles morrerem por amor ao Senhor, sendo do Senhor, vivendo para o Senhor, com o Senhor. Então veja que o Velho Testamento, ele fala de Jesus, e quando a gente fala de Jesus no Velho Testamento, o coração queima, porque as Escrituras se abrem. Então nós precisamos ver Jesus no Velho Testamento, nós precisamos conhecer Jesus no Velho Testamento, porque Jesus se viu no Velho Testamento. O segredo de Jesus é que ele lia a Torá, quando ele lia os pergaminhos dos livros poéticos, dos livros históricos, dos livros proféticos, Jesus via a Ele mesmo, o seu Espírito, que foi profetizado no Antigo Testamento. E Ele usou isso, Ele soube
disso, e se nós soubermos disso, como ele fez esses 2 discípulos de Emaús saberem, e ao saberem queimou o coração, o nosso coração vai pegar fogo pelo Senhor, e esse é o verdadeiro avivamento. Eu falei um dia para uma pessoa, o avivamento que vai acontecer não é relacionado a nós, aos nossos dons, é relacionado a Jesus. Porque eu me lembro de uma pessoa ter reclamado em um dos cultos, quando eu comecei a mudar um pouco, sabe, o jeito de pregar. Eu pregava mais para as pessoas, pregava mais ensinando as pessoas como viver, o sofrimento, a luta, como todo mundo faz. Eu comecei a mudar um pouco e uma pessoa disse assim: poxa, eu quero vir no culto e a palavra falar algo para mim, de mim. E naquela hora Deus falou para mim: não vai ter isso. Porque esse é o avivamento que os homens querem e termina quando o culto termina. Então, quando o culto termina, a palavra termina, o fogo termina, o louvor termina, mas quando é revelado Jesus, o fogo não se apaga, o fogo não morre, o fogo não termina, porque é o fogo das Escrituras, é o fogo do Cristo revelado. E é disso que nós vamos falar, é disso que nós vamos aprender, é a respeito disso que nós vamos entender para a glória de Deus. Espero que ficou um pouco claro esse vídeo para você a respeito dessa passagem do caminho de Emaús. O fim, você sabe, eles voltaram no mesmo dia, voltaram para trás 3 quilômetros, chegaram à noite, falaram com os discípulos, Jesus apareceu de novo. Só sei que aquela noite ninguém dormiu, porque foi um negócio extraordinário. Jesus apareceu, falou: aqui ó, eu me mostrei para vocês agora há pouco, e eu mostrei para esse, eu estou aqui. E eles ficaram a madrugada inteira ali, ninguém dormiu nesse domingo da ressurreição, porque o coração de todo mundo pegou muito fogo e eles morreram por Cristo. Eles morreram com esse fogo por Cristo, eles morreram crucificados, morreram apedrejados, esfolados, espancados, queimados, serrados, mas morreram cheios desse fogo que as Escrituras causam em nosso coração.